Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no VZCast, nosso podcast semanal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. E você sabe, né? Aquele espaço onde a gente vai bater papo sobre assuntos relevantes da medicina veterinária, da zootecnia, assuntos técnicos, assuntos éticos, sobre qualidade do serviço profissional, de tudo. E sempre a gente vai chamar uma pessoa muito bacana para conversar com a gente. E aí nós temos hoje a professora Érica Azevedo Costa. Professora Érica, pessoal, graduada em Medicina Veterinária, com mestrado em Medicina Veterinária Preventiva pela UFMG e doutorado em Ciência Animal pela UFMG. Vou fazer uma delicadeza. Você formou quando? Formei em 2000. Em 2000, eu entrei na escola em 98. E formei em 2000. Teve greve, né? Era para ser 2003, 2002 foi para 2003. Tinha, né? Várias greves, né? A gente passava por 3 greves, né? Durante o curso. E era né? aquelas greves de 3, 4 meses, né? Essas greves zonas assim. Sim. Mas vamos lá. Mas aqui, vamos continuar aqui, pessoal, porque não é currículo, não. É tipo folha corrida, assim, né? Olha, então, a professora Érica tem experiência em microbiologia, com ênfase em virologia, biologia molecular, diagnóstico de doenças infecciosas em animais, principalmente encefalias herpéticas de ruminantes, equinos e arboviroses equinas. E aí, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, Bruninho. Bom demais. Bom demais, quero te agradecer imensamente, né, pelo convite. É um assunto que eu sou apaixonada, né? Então, e é um assunto bem relevante que a gente precisa muito, né, de abordar essas arboviroses equinas aí. A gente vai chegar nas arboviroses, mas olha que interessante, né? Só puxando assim, mas eu vou puxar muito assim, tem muito pra gente conversar, né? Eu escutei, não sei se é verdade, outro dia eu ouvi falar, não sei se foi num outro podcast, que foi um infectologista falando que as arboviroses vêm justamente do nome de árvores, né? Por causa do mosquito. Do mosquito. Que legal. Então, todas as doenças, né? Todos os vírus, aliás, que eles são transmitidos por mosquitos e eles fazem uma replicação dentro do mosquito, é chamado de arbovirose. Que legal. E aí, nós temos aí vários arboviroses de importância, né, animal lá, que são vírus que são da mesma família da dengue, da zika, chikungunya. Então, assim, já são conhecidos nossos, né? Então, tem aí agora... Demais, né? Conhece bem até demais. Agora a gente está precisando conhecer essas outras que são da mesma família, mas que acometem os animais e são zoonoses também, né? Então, esse mosquito infectado também pode infectar o humano e produzir doença. E aí, dos mosquitos, quais são as espécies aí que são as principais transmissoras? A gente está falando muito do Aedes por causa da dengue, né? Mas tem Culex também, né? Tem Culex. No caso de febre do Nilo e no caso de encefalite equina do oeste, que nós vamos falar um pouco também, né? O vetor principal seria o Culex. O Aedes, ele pode também transmitir, mas ele não tem ele não é o vetor principal. E tem mais algum aí da família deles? O Culex é o nosso pernilongo. Culex é o nosso pernilonguinho de todo dia, né? De toda noite. No ouvido, fazendo aquela sinfonia, né? Sim. Tem várias espécies, né, dentro do Culex que podem estar relacionadas aí com a transmissão de febre do Nilo. O Quickems fasciatus, que é o que tem aqui no Brasil, né, em maior quantidade, também ele pode ser transmitido por ele, sim. Bacana demais. Mas antes da gente falar de vírus especificamente, uma coisa que eu sempre peço para quem está aqui conversando porque vocês, professores, são exemplos para muitos profissionais. E o pessoal, às vezes, chega assim, como é que eu faço para ser igual a você? E aí a pergunta é, como é que Não, mas que difícil! Não, você contar a sua trajetória na escola, como é que você fez IC, como é que você escolheu, que caminho você tomou ali na sua trajetória acadêmica que te levaram até ser professora da melhor... Não vou falar isso, não vou apanhar, né? Mas uma das melhores faculdades de medicina veterinária do estado de Minas Gerais. O pessoal me desculpa quem é formado na Federal de Viçosa, de Lavras, é porque eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Não tem jeito. Eu acho que a minha trajetória é um pouco esquisita, assim. Não é a tradicional, né? Uma professora que sempre tirou nota boa, né? E tal. Mas por quê? Você trabalhava com cachorro e foi... Não, quando eu entrei na veterinária, eu era meio fissurada com cavalo. E eu entrei na veterinária com a mentalidade de ser cirurgiã de cavalo.
Com o professor Geraldo Heleno. Com o professor Geraldo Heleno. Eu fiz primeiro período, segundo período com o professor Geraldo Heleno também, quando eu entrei. Só que aí eu não queria mais nada. Eu nunca tinha pensado em cachorro, nunca tinha pensado em gato, nunca tinha pensado em outra coisa dentro da escola de veterinária. E aí eu descobri que eu tinha um pavor de cavalo. Que eu tinha assim, não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Isso daí me deixou numa crise existencial enorme. E eu queria largar a veterinária de tudo quanto é jeito. E aí, no 6º período, a gente falando de professores, no 6º período, o professor Rômulo Cerqueira Leite. Ele estava dando aula, ele dava aula de vírus. E todo mundo achava ele muito bravo. Eu morria de medo dele, mas ele sempre me cumprimentava, ele vinha todo mundo me cumprimentava, ele nem me conhece, mas ele me cumprimentava, mas eu morria de medo dele. Então, como eu já não estava gostando muito da veterinária, eu falei assim, não, eu posso ir lá conversar com ele, não tem problema. E aí, fui lá conversar com ele, ele sentou perto de mim. Eu tinha acabado de perder meu pai, meu padrasto, que também é meu segundo pai, né? E aí, ele começou a sentar e conversar comigo. E eu comecei a chorar lá com ele, né? O professor também, né? Várias pessoas choram, né? Na frente do professor. E eu comecei a falar com ele da minha frustração, que eu estava frustrada dentro da escola. Eu não sabia o que ia ser. E ele falou assim, vem trabalhar com vírus comigo. E eu tinha feito química no Cefet, então eu sei lidar com laboratório. Né? Então ele falou assim, não, vem trabalhar comigo a partir de amanhã. Você pode vir para o meu laboratório. E eu me encontrei. Eu sou apaixonada pelos vírus. Eu devo, sim, gratidão enorme ao professor Rômulo, porque se não fosse ele, eu não estava onde eu estou, não seria professora. Teve um outro professor também, não sei se você lembra dele, o Maurício Rezende. Lembro. O Maurício é que foi para a música, né? Não, Maurício do ICB. Então, o Rômulo, ele me trouxe para a escola de veterinária. Ele me fez mostrar o que eu queria fazer. E o professor Maurício Rezende, do ICB, ele mostrou o amor o amor pelos vírus. O amor pelo laboratório. Então, assim, foi duas pessoas assim que eu devo muito a elas, de estar aqui nesse momento. O professor Rômulo, para quem não conhece, assim, é aquela figura ao concurso, assim, né? Sim. Né, assim, tá no mais alto nível da pesquisa do Brasil de tudo, assim, né? Um pesquisador nato, né? O Maurício também, né? Você muito bem... Sim, e o professor Maurício faleceu, né? Pouco tempo atrás. Não sabia, Foi ano passado. Ele trabalhava muito com doenças de gato, né? Ele estava trabalhando com virose de gato. Trabalhava com FIV, com FIV, né? O Bruno... Chama de Bruno Pagode, né? O Bruno Marques, né? Sim. Trabalhava com ele também, né? Eu lembro que eu tive contato foi justamente com o Bruno. Mas que legal. E me conta, assim, lá na escola, como é que tá? Como é que é trabalhar com vírus aqui no Brasil, aqui na UFMG? Como é que é essa questão de estrutura, os desafios, para a gente chegar lá na febre do Nilo, no que você tem trabalhado, assim? Desafios são muitos, né? Tinha até uma pergunta aqui que falava que era para falar sobre, né, com os médicos veterinários que desejam seguir a carreira da área de virologia, né? A virologia, ela é apocalíptica, né? A gente for pensar aí, o que vai ser? No final dos tempos, no final do mundo, né? Você vai trabalhar muito. Né? Então, assim... É muito gratificante, né? A gente trabalhar com vírus. O que mais me fez que eu senti mais realizada, vamos falar assim, foi na época do Covid. É um trem meio estranho, né? Falar que eu estava realizada na época do Covid. Não, mas isso eu ia te perguntar para contar pra gente do Covid, como é que foi. Então foi muito bacana que a prefeitura, ela chamou a gente da escola de veterinários, laboratórios também, os laboratórios da UFMG, né? E a gente incluído lá que mexia, que trabalhava com PCR em tempo real, e para a gente ajudar nos exames de Covid. Então, a gente, como veterinário ali, né, atuando também... Vocês fizeram um volume muito grande de exames. Nós fizemos. Eu não lembro. Quem sabe falar o número exato é a Abel Guedes, né? Mas nós fizemos muito exame.
E, assim, foi muito interessante também, foi muito bom para a gente, que naquela época a gente pôde dar também uma assistência para a escola de veterinária, para os funcionários, alunos também. Então, assim... Eu lembro que a Camila fazia exame toda semana, assim, ela deve ser a pessoa mais testada. No final ela já não estava sentindo mais o nariz, assim, não tinha mais nem pelo no nariz. A gente fazia. E, assim, foi muito prazeroso ter ajudado. Né? Eu falei assim, olha, eu sou virologista. Porque é bacana, né? Que até o Conselho Federal está numa campanha agora de falar que medicina veterinária não é só cuidar de cão e gato, né? E foi muito bacana o que vocês fizeram. A gente vai soltar agora um bate-papo com o Zé Renato falando de dengue e o papel lá da escola, né? O seu e da Bel no Covid foi muito importante, né? Que foi assim, produção de diagnóstico, o número de diagnósticos que vocês fizeram, tá ali presente, assim, e numa situação que não sabia, né? Apocalíptica, né? Sim, não sabia se a gente ia levar né, o Covid para a família, né? Então foi bem apocalíptico mesmo. Mas é interessante, eu fui entender o papel do médico veterinário como linha de frente de saúde única, né, no contexto de saúde única, através de, por exemplo, as encefalites equinas. Né? A gente, quando a gente começou a estudar febre do Nilo, o que é muito interessante é que ele chegou nos Estados Unidos em 99 e causou morte de aves, assim, dizem que os corvos caíam na cabeça das pessoas, né? Então, como é que foi essa história? Porque eu lembro, eu estava na faculdade e não tinha chegado no Brasil, né? Quando a gente formou, eu formei, você foi um pouquinho antes de mim, não tinha febre do Nilo ainda, tinha no Brasil? Não. Eu lembro que o professor Renato contou pra gente de um caso, como foi diagnosticado no Central Park. Teve uma história assim, não teve? Sim, sim. No Central Park mesmo, que falam que os corvos caíam na cabeça das pessoas, né? E a quantidade de cavalos que morreram foi muito grande. Só que, geralmente, o quê? Quando a gente fala de humano, 80% dos humanos, eles não desenvolvem sinal clínico. 20% vai ter aquele problema tipo resfriado, uma gripe, dor de cabeça, né, alguma coisa assim. E aí você tem 3% ali que vão ter encefalite vindo a óbito, né? E aí foi interessante que nos Estados Unidos começou a ter muito caso de pessoas com encefalite morrendo. Mas por quê? E assim, e aí foi interessante que descobriram durante 2003, mais ou menos, que as pessoas assintomáticas, elas iam doar sangue, e aí durante a doação de sangue lá, o vírus era transmitido por uma pessoa que tinha, que estava imunocomprometida, né, e aí vinha a óbito. E aí foi desesperador, né, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como fazer, né, então... Sabia-se que o cavalo ele era sentinela, assim como o macaco é sentinela para a febre amarela, o cavalo é sentinela para a febre do Nilo. Então, surtos de doença neurológica em cavalo, o pessoal do Ministério da Agricultura de lá, né, junto com o pessoal do Ministério da Saúde de lá, eles começaram a fazer... uma associação muito grande. Eles começaram a treinar os veterinários e os proprietários para saber como que eram os casos neurológicos, quem que eles tinham que notificar, e isso daí chegava no Ministério da Saúde. E aí era interessante que existiam bancos de sangue, né? Existem bancos de sangue. E aí os cavalos eram utilizados para a segurança dos bancos de sangue. Então, como isso daí funcionava? Quando aquele vírus ele é endêmico ali num país, eles começam a fazer detecção do vírus no sangue das pessoas que estão ali, né? Nos doadores de sangue. Nos doadores. Só que aí é muito caro. Então, eles pegavam um pool de 6 a 12 sangues e faziam um PCR. E aí, começaram a ver que estava errado. Que a quantidade de vírus era muito pequena ali naquele sangue. Apesar do problema inteiro, né? De causar óbito e tal,
que eles fizeram? Quando tinha problema neurológico em cavalo em uma determinada região, e era descoberto que o febre do Nilo estava relacionada, naquela região, em vez de fazer pool dos doadores, fazia exames individuais. Que legal. E aí, com isso, eles conseguiram diminuir a mortalidade em humanos. Então, assim, porque diminuir a mortalidade no sentido que não é diminuir a mortalidade no sentido de que não poderia ter doador de sangue pessoas daquela comunidade. Que vai justamente refletir nesse cometimento. E pra gente aqui, tá perto? A febre do Nilo? Tá perto. Vai começar a chuva. Aqui não tem como, vai começar a cair urubu na Não, mas isso daí, o meu problema maior quando a gente começou a estudar, eu falei assim, gente, pombo pega, porque se pombo pegar, nossa, né, fecha o Brasil, né, entrega para os índios e vamos nessa, né? Graças a Deus, o pombo tem pouca viremia, tem baixa viremia. Então, ele pode ser infectado, mas pro mosquito fazer o repasto sanguíneo, ele tem que ter exato naquele pico, né, de amplificação, e passa bem rápido esse pico de amplificação em pombo. É interessante que quando o febre do Nilo começou a causar esse estardalhaço nos Estados Unidos, eu não sou muito boa em números para falar com você corretamente a quantidade de pessoas que morreram e as quantidades de cavalos que morreram. O pessoal pensou, é uma doença transmitida por mosquito. Esse negócio vai chegar no Brasil. Então, quando ele começou a ser detectado ali em países ali da América Central, aí o Ministério da Saúde começou o programa de vigilância. Aqui no Brasil. Então, esse programa de vigilância era, né, detecção de febre do Nilo em epizootias de cavalos, detecção também em mosquitos, né? E aí, com isso, começou, foi em 2008, se não me engano, teve o primeiro caso no Brasil de sorologia, né? Estudo sorológico, no Pantanal. Então, ele tem uma fronteira grande também, né? Sim, Os países que não controlam. foi sorologia em aves e sorologia em equinos. E aí, falei assim, já chegou no Brasil, mas não chegou, ninguém ouvia falar de morte causada por febre do Nilo, não. E é interessante quando a gente fala que as epizootias em cavalos, elas precedem os casos humanos, que foi interessante que ele ficou de 2008 a 2010, a 2012, mais ou menos, só no Mato Grosso. Aí teve o primeiro caso de cavalo, sorologia, não era morte de cavalos, na Paraíba, em 2013. E logo depois, o primeiro caso humano no Piauí. Então, quer dizer, quando o vírus foi para a região Nordeste, os cavalos foram os primeiros a serem detectados. E não era morte, era só exame sorológico. E o caso humano foi só sorológico? Teve morte? Já teve uma morte no Piauí. Se não me engano, são 10 a 11 casos humanos no Piauí. Tem um caso em Minas Gerais, em Montes Claros. Já tem um caso em Minas Gerais, e é interessante que o caso em Minas Gerais teve um caso de cavalo primeiro, e depois teve o caso em humano. Em humano também, estudo sorológico demonstrou no Ceará e no Tocantins. Tocantins, estudo sorológico não, foi detecção viral. E esse vírus, ele veio pelas aves migratórias ou pelo trânsito de animais ou de pessoas? A gente acha que veio por aves migratórias, né? Tanto é que tem os pontos de aves migratórias em que sempre estão coletando amostras, né, para fazer sorologia, né? Sempre quando tiver uma ave também morta, aquilo ali é essencial para a gente ter o diagnóstico também, o pessoal, né, enviar esse material, né, para diagnóstico de febre do Nilo. Porque agora com a influenza aviária, né, isso chamou bastante atenção. Né? Sim. O pessoal do IMA está fazendo um estudo super bacana, que eles estão, e junto com o Ministério, né? Até as correntes de vento eles têm avaliado, colocado ali no algoritmo deles para ver a questão do risco ali, assim. Sim, febre do Nilo acaba sendo um diagnóstico diferencial agora de influenza, né? Então, a manifestação clínica no cavalo, ela vai se assemelhar a alguma coisa com raiva? Vai. Isso daí é uma coisa que a gente... vai. Isso daí é uma coisa que a gente tem tentado, assim, ter um maior... batido na tecla
que eu esqueci. Porque o negócio é o seguinte, não tem a raiva, você não tem... o animal ele pode morrer com 24 horas, como pode morrer dentro de 11 dias, né? Você tem aquela variação lá de sinal clínico. Então, sim, ela assemelha à raiva. E uma coisa que todo mundo muitas vezes não sabe é que nem a raiva, nem febre do Nilo não vai ter interdição da propriedade quando notificado, né? E o animal, ele não tem que ser sacrificado. Então, 2 pontos que tem que ser muito bem conversados, né? Porque hoje é a IE e o mormo, né? Mas Sim. até mudaram as normas agora recentemente, né? Estão em revisão essas normas. Sim, mas o pessoal tem medo de enviar material para diagnóstico de problemas neurológicos. Para o IMA, né, no nosso caso. Então, assim, é um desafio que a gente tem tido, que, por favor, mandem diagnóstico, material para diagnóstico de raiva no IMA. O IMA já está fazendo o diagnóstico das encefalopatias equinas, já? Febre do Nilo? O IMA não. O IMA, ele faz o diagnóstico de raiva, mas quando você envia material informal, eles fazem lá a patologia, a patologia ali, a histopatologia, né? Vai aparecer aqueles corpos de Negre, aqueles... Sim, no caso da raiva. Mas é engraçado que você consegue também, de acordo com o local de lesão no sistema nervoso central, dá para você ter uma ideia se aquilo ali pode ser uma encefalite equina, se aquilo ali pode ser um febre do Nilo, se aquilo, e direcionar esse teste, né? Porque se a gente for pensar, o teste diferencial para raiva, encefalite equina do leste, oeste, venezuelana, só temos sorologia, nós não temos o vírus aqui não. Febre do Nilo, St. Louis, isso aí só de vírus. Aí se a gente for para protozoário, né, encefalite protozoária equina, aí a gente tem leucoencefalomalácia, né, por micotoxina, então é uma variedade muito grande. Nossa, eu tô no outro mundo, porque assim, no meu mundo de cachorro, não tem isso. Mas não é sério, quando eu fiz clínica, e fiz com a professora técnica, a professora Maristela, que foi fantástica, tive aula com o Cleiton também, né? Sim, tive aula com o Cleiton. E essas encefalopatias, elas foram surgindo depois, né? Todas essas doenças são mais recentes, não são? Pelo menos aqui pra gente. Não tinha uma abordagem tão grande disso, né? A gente ficava muito mais porque era mais comum, né? Que era ali nas cólicas e tudo. Essas doenças infecciosas não chamavam tanta atenção assim, não, né? Não. E aí, mas repete todas, vamos lá, quais são? Você falou aí um cada do... se a gente for pensar, tipo assim, raiva, ela tá no topo dos topos do topo. Como diz, primeiro, segundo, terceiro lugar é raiva. E o pessoal fala que até na roça, quando tá lá com a trança na crina, porque o morcego trançou a trina ali assim. Sim. Mas assim, muitas vezes você pode não ter nada de evidência, né, de mordida, né, de morcego. E é bem interessante, porque o negócio é o seguinte, eu não entendo por que raiva, uma doença tão antiga, uma doença que quase 100% de morte em humanos, porque deve ter aí umas 6 pessoas, não lembro quantas pessoas que sobreviveram, né? Que não curaram, né? Porque a pessoa fica em estado vegetativo, né? Praticamente. Uma doença nesse nível de risco, os veterinários não vacinarem. Então, você tem uma vacina muito eficiente para raiva e é barata. Então, assim, nós só vamos entender qual que é a real situação das outras encefalites quando a encefalite morre ser controlada. Não, mas eu não posso falar isso não. Você sabe que eu fui vacinar tem pouco tempo atrás, né? Camila puxou minha orelha. Você não vai vacinar? Não, eu vou vacinar um dia. Aí eu tomei uma mordida num cachorrinho de rua, assim, que a gente tava fazendo castração lá na faculdade, aí eu fui lá tomar, não contei que eu tinha tomado a mordida, né? Fui tomar lá. Você tomou lá na escola? Não, eu tomei aqui na escola de saúde, aqui no Instituto Oswaldo Cruz, aqui, né? Aqui pertinho. Mas aí tomei, agora são 2 doses, eu tomei 3 doses, né? Acho que agora o protocolo são 2 doses. Eu não sei como que é agora são 2 doses. Agora. Mas é engraçado que o pessoal às vezes comenta com a gente, tem muita dificuldade de tomar vacina. Eu cheguei lá, eu sou médico veterinário. E já foi tranquilo? Foi tranquilo, assim, aplicou, não perguntaram muito, porque o pessoal, não querem me vacinar. A minha experiência foi diferente, os colegas relatam, mas que a gente tem conversado,
o pessoal consegue. A sorologia, eu tô devendo, eu tenho que fazer a sorologia. Sorologia. O problema é que sorologia, num plano de saúde, não cobre, né? Então, teoricamente... Não, mas é falta de vergonha mesmo, porque a gente conseguiu fazer um convênio aqui no Conselho, sorologia tá, sei lá, é barata, assim, sorologia, porque a gente mexe também muito com problema neurológico, sempre tá mexendo, né? Aí eu faço por particular, sorologia particular. Porque não, mas é medo de agulha mesmo. A gente cresci com medo. Mas, e também, em cães, né, não ter aparecido. Ano passado que foi aparecer aqueles casos de raiva, né? Que teve num gato e num cão aqui em Belo Horizonte, né? Que aí, agora tá na hora de. Sim, teve um caso humano também. Não sei se. Foi aonde, gente? Tiveram casos humanos e enxoflotone. Não, teve teve um senhor também, acho que no Espírito Santo, na divisa, ele estava no Espírito Santo, mas era um bezerro, ele foi atender um bezerro, não sei se o bezerro era da propriedade dele, e pegou raiva, né? O último caso que teve de colega de veterinário também foi, acho que foi um ovino na região ali perto de Tiradentes, ali de São João del Rei. O colega também foi manipular e o animal não estava vacinado, o colega não estava vacinado, né? Sim, não, vacinação tem que ser primordial, né? E aí, tipo assim, nós temos esse problema de falta de vacinação muito grande, né? E aí, o que acontece? O animal, quando ele vem a óbito, muitas vezes as pessoas não fazem o diagnóstico. Então fica bem complicado para a gente entender o que é que está acontecendo com a raiva, porque a partir do momento que a gente deixa de ter raiva, ou controla, deixa de ter raiva, nunca vai ter, né? Mas assim, controla, você vai saber o que está acontecendo nessas outras encefalites, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente sempre tem falado, gente, por favor, né, envie material do sistema nervoso central para o diagnóstico da raiva. E se não for raiva, esse mesmo material é utilizado para o diagnóstico das encefalites. O IMA não está fazendo o diagnóstico, mas ele está mandando para o LFDA de Minas Gerais. Então, todas as amostras deu raiva negativo, eles são enviados para o LFDA, que faz as encefalites equinas. O LFDA é um laboratório de excelência, né? Sim, sim. E aí, então, o IMA tem feito esse controle. Né? E as outras encefalites, quais são? Então, não em ordem, assim, né? Se a gente for colocar em ordem, não vou colocar em ordem. Eu mais gosto dela. Mas eu comecei a trabalhar com encefalites através do trabalho meu com herpes vírus, com o professor Maurício. Então, o professor Maurício trabalhava no diagnóstico de herpes vírus também em gato, né? A gente começou a trabalhar com herpes vírus bovino, e aí a gente começou a trabalhar também com herpes vírus equino. O herpes vírus equino é das encefalites depois da raiva, depois do primeiro, segundo, terceiro lugar da raiva, é o herpes vírus equino. E o problema do herpes vírus equino é que a vacina, ela não protege contra a forma neurológica. Não, nem ameniza o quadro neurológico? Não ameniza o quadro neurológico, mas ela ameniza o aborto, ameniza o problema respiratório e vai amenizar a transmissão entre animais. Porque essas doenças por herpes vírus fazem muito isso, né? Tanto o HPV na mulher ou na espécie humana, mas também as doenças de gatos, né? A gente, vamos vacinar, sim, não é para proteger da doença, né? Mas sim para minimizar ali a sintomatologia, né? Sim, mas é porque tem uma como é que fala? Houve uma troca de um aminoácido na sequência genética do herpes vírus equino, que fez ele provocar uma viremia muito grande. E aí parece que o tropismo também pelo sistema nervoso central. E essa nova cepa, que é a que tem circulado aqui em Minas Gerais, em outras regiões do Brasil, tem tido muito caso mesmo, em relação a isso. E ela depende do Culex também lá? Não. Herpes vírus não depende do Culex, não. É contato direto ali. Então, muitas vezes você tem um animal que está com problema respiratório e depois vai ter problema neurológico, você já pode ter, assim, uma suspeita de que aquilo ali pode ser herpes vírus equino. E ele, em relação ao herpes vírus equino, ele era muito bem controlado, né? Antes, até o ano 2000, ele era
era muito controlado. Depois, devido aos esquemas de vacinação, né? E aí surgiu essa cepa neurológica que começou a provocar vários surtos em cavalos em várias regiões, em vários países, Estados Unidos, Canadá, e aí descobriram que era essa cepa que tinha essa troca no sequenciamento, né? E aí, com isso, vários outros países começaram a fazer estudos. Então, nós temos estudos aqui no Brasil comprovando que eles estão aí, só que agora, essa cepa que é refratária à vacinação começou a causar aborto. Então, agora nós temos aborto por herpes vírus equino causados, né, por essa cepa neurológica. Tem algum nome específico dessa cepa, algum subtipo? Cepa neuropatogênica. Herpes vírus equino 1, né? Cepa neuropatogênica do herpes vírus equino 1. E as outras? Aí tem do Nilo, você falou da Venezuela. Tem encefalite equina do leste. A do leste já foi, tem muito tempo, tinha 10 anos que ela não era diagnosticada aqui no Brasil, e ela foi diagnosticada em 2019 no Ceará, também provocando surtos, né, de problema neurológico em cavalos. E ela é zoonose? É zoonose também. E é muito interessante, porque no Ceará também tem algumas regiões que existem algumas encefalites em crianças, né, que não se sabe a causa. Então, de novo, nós falamos assim, aonde tem cavalo morrendo, você vai ter o vírus circulando ali naquela região, né? Então, e é muito interessante, porque, por exemplo, Minas Gerais teve o surto de cavalo, isso daí já significa que os hospitais, eles têm que fazer um diagnóstico diferencial para aquela doença. Será que está tendo essa comunicação, Érica? Será que tem essa interligação ali do diagnóstico do IMA com a Secretaria de Saúde? É um negócio interessante para a gente pensar em trabalhar, né? Sim. Quando a gente diagnostica casos de encefalite, essas encefalites equinas, nós somos obrigados a notificar para o Ministério da Agricultura. E também nós somos obrigados a notificar para a defesa, como é que chama a defesa humano? Para vigilância, não é na vigilância, vigilância, mas para Ministério da Saúde. E para o próprio Ministério da Saúde. Tem o órgão de defesa estadual e tem o Ministério da Saúde, né? Então, a gente é obrigado como é que fala? A notificação desses três. O que mais? Então tem a do leste, você falou tem a do leste, que teve aí no Brasil, né, no Ceará, em 2019. Teve a do oeste agora, do Rio Grande do Sul. Está tendo muita morte de cavalos na Argentina e no Uruguai. Né, a ponto assim, nós não, né? A Argentina, ela já teve surtos de problema neurológico desde novembro, tipo 920 casos de problema neurológico. No Uruguai, notificados foram 261. Foram notificados, 261 casos, né, de problema neurológico. Sendo que desses, né, 26, acho que foram positivos para encefalite equina do oeste. Porque a vigilância não é feita, assim, de uma maneira que a gente... Eu estou aqui tentando fazer alguma relação, assim, né? Porque outro dia a gente conversou aqui com a Cristiana Gutierrez, da Associação Brasileira de Criadores de Manga Larga Machador. E a gente não vê falando muito aqui, né? Não sei se provavelmente o confinamento desses animais, né? Em baias, lá no sul por causa do frio, sei lá, e no Nordeste talvez por causa das vaquejadas, né? Deve ter algum confinamento, alguma coisa ali que está mais expostos, né? Não tem algumas regiões em quando né, que eles telam, né, as baias, né, mas eu realmente não sei por que esses surtos aconteceram. Por exemplo, na Argentina, esse surto também aconteceu, se não me engano, em 10 anos atrás. Então, esses surtos começam, depois eles vão lá, né, e ficam um tempo sem surto. Aí, quando você tem temperatura quente e água, né, aí você começa a ter essa disseminação aí desses mosquitos, igual a gente está tendo na dengue, né, eu acho que pode estar relacionada com isso. Mas aí começaram a ter problemas, cavalos com problema neurológico no Rio Grande do Sul, e aí foi notificado um diagnosticado com encefalite equina do oeste. Aí depois da oeste tem qual? Você falou da Venezuela? Venezuelana. A venezuelana é a pior de todos. Ela é tipo assim, 90% dos cavalos morrem. E o problema, a pessoa também, ela é a mais grave dentro de todas. E a herpes vírus também.
Não, ela é arbovirose. Arbovirose. Uhum. Tá, então ela... Eu sei muito, né? A gente foi de herpes vírus. Eu tô com vergonha aqui. Tô lascado. Não. O Camila vai puxar minha orelha em casa, assim. Não, o herpes vírus dessa confusão zaiada toda é o único que não é zoonose. Aham. Mas causa esse problema, né, neurológico aí. Mas o que a gente tava... Até eu me perdi. Não, vamos lá, da venezuelana. Não, venezuelana, 90% dos cavalos morrem e a encefalite em humanos também é bem grave. Então, é uma quantidade muito maior de pessoas, né, com encefalites. Eu não e ela sei já chegou pra gente aqui no Brasil também? Tem sorologia em cavalos. Nós não foi identificado o vírus. Por isso que não tem a vacina ainda licenciada no Brasil. Então, é interessante você falar da sorologia e falar da identificação do agente, assim. E aí eu te pergunto a repercussão disso. Você já falou, assim, que a identificação do vírus, para considerar que o vírus está presente, que a doença tem que identificar o vírus, só a sorologia não vai ser suficiente? Tem que identificar o vírus e você tem que isolar aquele vírus, você tem que, se você não isolar, você tem que pelo menos ter, não só diagnóstico por PCR, mas você tem que ter uma confirmação de sequenciamento. Uhum. Então, é muito interessante esse sequenciamento do genoma completo, que você consegue saber de onde que aquele vírus veio. Sim. Por exemplo, é muito interessante isso. No caso do Espírito Santo, ele veio dos Estados Unidos. No caso dos vírus de São Paulo e de Minas Gerais, eles vieram do México, se não me engano. México? Nem lembro. Eles não vieram dos Estados Unidos. Eles vieram. Aí você consegue ver. Você consegue ver direitinho aonde o possível, né, o local que ele de origem dele e consegue entender mais, né, sobre aquele surto naquele local. Nossa, legal demais, assim. Bacana. E aí, sim, bom. E como é que nós estamos hoje, assim, em relação... Você falou da venezuelana, teve caso, mas não teve caso humano. E a gente pode ficar tranquilo, a gente tem que ficar muito vigilante em relação a elas agora, essas arboviroses aí. Eu acho que tem que ficar alerta, né? Até mesmo nós temos aí dengue, aí, né, de uma maneira desesperadora aí do que a gente está vendo no Brasil, transmitida por mosquito. Então, quer dizer, todas as doenças aí transmitidas por mosquito, que tem, né, esse vetor, são muito importantes. E você acha que corre o risco de virar uma dengue, assim? É pra criar alarme no pessoal, não acho que corre o risco de virar uma dengue, mas tem uma encefalite equina que nós não falamos aqui, que é a encefalite de St. Louis. Já foi diagnosticada em surtos de dengue em humanos. Associados. Então, assim, e como são vírus da mesma família, eles muitas vezes eles podem dar reação cruzada na sorologia, né? Então, muitas vezes, até mesmo isso daí deve ser um dos motivos pelo fato de você só confirmar, né? Por sequenciamento ou não. Então, assim, eu não vejo nada na literatura, não, nem na literatura e nem falando sobre diagnóstico em humanos, diagnóstico diferencial, né, de dengue. Porque geralmente faz dengue, zika e chikungunya. Né? O chikungunya é da mesma família das encefalite equina do leste e oeste. E venezuelana. E a febre do Nilo, ela é da mesma família da dengue. Nossa, Então, quer dizer, né? Tá para chegar, né? Tá pra chegar. Espero que não. Mas o que a gente gostaria de falar aqui é sobre aumentar essa vigilância, sabe? Das pessoas enviarem material para diagnóstico da raiva, né? Para a gente entender essa circulação, né? E vacinar os animais, né? Isso é muito importante porque, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma com essas doenças encefalites virais, mas lá na roça, se morrer um cavalo com quadro neurológico, né, e agora tem aquele canal de comunicação do IMA, né, tem que realmente acionar para poder tentar fazer um diagnóstico, pelo menos ajudar um pouco nisso. E a influenza? Você tem trabalhado também com influenza no laboratório, que você me contou. Tenho, tô feliz demais. E aí, a gente tá com uma parceria com o Butantan. Qualquer influenza em animal. Porque o Butantan ele faz o diagnóstico em humanos, né? Então ele nós estamos com uma parceria, né, Escola de Veterinário com o Butantan, que nós vamos começar a diagnosticar não,
fazer o sequenciamento completo dos vírus influenza em animal. Então, nós temos amostra de suíno, amostra de morcego, nós estamos fazendo também. Aves, a gente não está fazendo ainda, porque é mais centralizado, né, para o mapa. Mas o influenza suína, ela tem sido o primeiro problema, assim, se a gente for pensar quais são os problemas de importância na suinocultura. A influenza suína, ela está. E a mesma nomenclatura, HN, H1. H1N1 pandêmico, H1N1 delta. Que existem os vírus de origem humana, né? Então tem. O H é porque é de origem humana. Não, o H é do próprio vírus, hemaglutinina e neuraminidase, né? Que legal. Aí o que acontece? Você lembra daquela influenza de 2009 em humanos, que chamaram de influenza suína? Só que, na verdade, ela foi para o suíno. Do homem foi pro suíno. Então você tem um problema lá que um tratador tá com influenza, espirrou lá, no outro dia já tem quase que a granja inteira com influenza. E a influenza das aves, né, por causa da influenza, acabei acompanhando muito, e é muito interessante como a virulência muda de acordo com que muda com o hospedeiro, né? Então, tá na ave, assim, tem um quadro, aí vai replicar na segunda ave, vai aumentando a virulência até chegar no mamífero e aí ser um quadro grave, né? É muito interessante a influenza, que durante a Covid, né, a gente o professor Marcelo de Silvestres, sei. Ele começou a coletar amostras de coatis do Parque das Mangabeiras, outros parques aí. E foi detectado sorologicamente o influenza humano no coati. E também nós conseguimos isolar o vírus. Tanto o Covid, quer dizer, o Covid eu não fiz parte, né? Mas o influenza também humano vindo, né, tipo assim, em coatis. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, come as coisas, lixo, principalmente onde tem lixo. Nossa, aí o que acontece? Eles infectam, né, ficam lá sempre, né, ao redor ali dos parques, mexendo nos lixos e tal, aí eles vão lá e infectaram, né, como é que fala? O humano infectando coatis, né, no caso de Covid e influenza. Então, é um problema, porque eles têm receptores tanto para vírus de origem humana quanto para vírus de origem aviária. Imagina eles sendo infectados pelos mesmos vírus, por vírus de várias origens diferentes, produzindo um vírus pandêmico aí, apocalíptico. Mas isso é um negócio... Aí você assistiu aquela série que passou acho que é do HBO, que é Ebola. Você assistiu? Não. Depois assiste, super legal. Porque assim, a protagonista é justamente uma médica veterinária do exército americano que faz o diagnóstico lá do Ebola na África, depois veio pra cá e tudo, né? Daqui a pouco eu sei que tá aí na série. Esperamos que o Ebola não chegue aqui. Não, mas Ebola não, mas eu falo da influenza, assim, né? Influenza também, e é muito interessante porque o pandêmico, ele também tem 3 origens diferentes, né? Ele tem origem, um pedaço dele é de origem aviária, tem origem humana e tem origem suína. Então, foi formado ali um vírus que ele é altamente, ele se comunica muito bem. Ele é bem adaptado. Né? Bem adaptado aí a humano. Ele é muito interessante que ele, em suíno também, ele sofre recombinação fácil. Mas você realmente gosta de fazer isso? É um negócio que muda todo dia, não é difícil demais, não? Extremamente difícil. Porque você vai fazer uma vacina, aí você faz a vacina, gasta aquele trabalhão todo. Aí no ano seguinte tem que fazer outra vacina, né? Outra vacina. E o vírus, ele muda de acordo com... A vacina muda de acordo com o vírus que está circulante também, né? Sim. Então, por isso que o Butantan, ele está querendo saber o que está circulando em animal. Porque pode ser aí um vírus pandêmico, aí pode vir a ser um vírus pandêmico, né? E também pela importância que ele tem em suínos. Nossa, o negócio é desesperador. Assim, eu gosto sempre de pôr o pessoal para... Assim, uma saia justa aqui. Eu vou te perguntar um negócio. Eu já tô na saia justa, né? Que eu já tô aqui. Ai, Jesus, falta quanto tempo? Não, o tempo a gente já estourou. Isso aí a gente sempre estoura o tempo. Mas falando do negócio da influenza, porque a vacina humana realmente tem a troca, né, da vacina todo ano e tudo.
E a vacina de cães é um negócio que ela parece que é estática, né? A vacina que tem na influenza, quando tem, por exemplo, na óctupla, na déctupla, será que é feita? Será que tem esse mesmo problema de trocar e o vírus se adaptar um pouco, né? É interessante, como é que fala? Em outros animais, parece que a influenza, por exemplo, influenza equina, por exemplo, ela tem muito menos taxa de mutação. Então, você não tem esse problema de tá sempre trocando, O sabe? negócio do vírus é acabar com a população humana mesmo, né? O negócio dele é gente. É gente. gente. É gente e porco. Que interessante. Realmente é um mundo que, assim, como eu saí da academia, né? Depois que eu fiz mestrado, doutorado lá na escola, mas específico com imagem, professor Renato Saqueto. E aí, quando eu volto a conversar, quando eu volto a estudar alguma coisa dessas doenças a vírus, tem muita coisa nova, muita coisa nova, assim, né? A gente viu com o Covid, porque assim, realmente as doenças virais em cães, elas estão aquela parvo, tá ali, ela continua, a sinomose continua dando o trabalho dela ali assim, e nada mudou muito, assim, mas quando a gente olha para o cavalo, olha ali para os bovinos, o negócio... É verdade, porque eu não estudo vírus de cão, né? O máximo que eu faço lá é um PCR de sinomose, que teve até, em vez em quando a gente acha diagnóstico de sinomose em Coati não, em Tamanduá. É mesmo? Já tivemos muito caso de sinomose em Tamanduá. Mas de cão é engraçado que não chega muito pra gente fazer lá de diagnóstico, não. Os felinos, a gente está começando a descobrir muita coisa de felino. O pessoal não estudava muito felino, né? Mas agora tá vendo muita coisa nova, né? Sim. Pois É verdade, mas não é tão... Não, tanta coisa falando, nova. Assim, eu tenho certeza que o pessoal tá... Eu tô assustadíssimo. Enquanto eu não sei, assim... Uma vez eu fui num Aras que estava tendo problema neurológico. Eu tiro o chapéu para veterinário clínico, gente, pelo amor de Deus. Chegamos lá, era um cavalo bambiando aqui, outro cavalo morrendo ali, outro cavalo. Me deu um desespero que eu falei assim, gente, se eu tivesse ido de carro, eu tinha pego minhas coisas e cascado fora. É bem, como é que fala? Assustador, eu achei. E podendo, né, e já que pode ser zoonose, aquilo ali, várias chances daquilo ali ser zoonose, deve ser bem assustador. Também esse é um ponto importante, né? Os colegas, a turma do cavalo tem que prestar bastante atenção nisso, né? Porque não ficar lá achando que é uma coisinha... Cuidado também, né? Porque, cavalo não transmite raiva, exemplo, né? E vai lá e nós não sabemos, né? Tipo assim, bovinos nós sabemos. Equinos, tem estudos também, ele pode transmitir em menos quantidade, né? Ele vai ter menos quantidade de vírus na saliva. Sim. Mas não deixa de ser uma fonte, né? Não deixa de ser porque você imagina, tá lá um tratador, vira assim, não, eu vou fazer, o pessoal gosta de fazer aquela sangria, né, no cavalo, né, vai lá, pega um canivete, passa ali na gengiva o canivete, e aí começa a sangrar, ele tá ali, aquele canivete que ele descascou a laranja, né, que ele limpa a unha, que ele tira o negócio do dente, assim. Se soubesse o tanto, né, que ele tá de risco, ele tá passando, né. E isso também está chamando a atenção outra coisa, Eric. Uma coisa que a gente tem conversado muito aqui é o papel do responsável técnico em aras e em fazendas. Porque em granjas, né, de suíno e de aves, você tem um RT, e o RT conhece aquele sistema bem ali, ele toma conta se acontecer alguma coisa, igual na influenza agora, né? Ó, vamos chamar os RTs aqui, os RTs vão fazer um plano de contingência e tudo. Mas em fazenda, em aras, você bem a Deus dará, né? Não tem ninguém ali para olhar, igual você falou a questão das necrópsias. Morreu um cavalo lá, a suspeita era raiva. Se não passou um veterinário por ali, o dono do cavalo vai deixar num lugar lá para os urubus comerem e tudo, né? Sim. E não tem essa preocupação, não. Eu tenho que mandar para o laboratório, porque isso podem ser outras doenças e tudo. A gente precisa evoluir nisso aí, ter um médico veterinário ali, junto com essas áreas e fazenda para avaliar essas coisas. Sim, e se a gente for pensar em necrópsia, né, no caso de problema neurológico, ainda é uma necrópsia completa, né?
Você ainda tem que tirar sistema nervoso central de cabo, né? Medula e também outros órgãos, né? E fazer isso a campo não é um negócio simples, né? É bem complicado. Quando surgiu febre do Nilo, aqui em Minas Gerais não, no Espírito Santo, a gente começou a divulgar que nós fazíamos diagnóstico diferencial. Nós fazemos diagnóstico diferencial também lá na escola de veterinária. E aí teve muito surto no Rio de Janeiro, muito surto de problema neurológico. E aí o pessoal ligava, tanto proprietários quanto veterinários, ligando para saber o que faria, né? O que era para fazer. E aí, no final, a gente ficava tão desesperado que a gente falava assim: olha, tem alguma universidade perto de você? Pode ser universidade federal, pode ser universidade particular, pode ser tudo. Ah, ok. Manda a cabeça. Nós vamos ligar para um veterinário responsável, patologista, manda a cabeça e a gente, pelo menos a cabeça, né? Serra. O pessoal do correio, né? Tem uma caixa desse tamanho assim, não, é só a cabeça do cavalo. Aí falar nisso tem uma piada boa dessa. Aí a gente mandava uma cabeça, nenhum caso chegou pra gente, porque era tudo raiva. Tudo raiva? Tudo raiva. E você perguntou o que era? Era raiva? Era raiva. Os veterinários, né, os professores fizeram patologia, fizeram histopatologia, fizeram... já fazia não, mentira, falei tudo errado. Eles coletaram o material e mandaram para o órgão oficial, né, o IMA, e deu positivo. De raiva, né? Positivo para raiva. É o que você falou, raiva. Depois vem as outras, né? Teve um caso qual professor? Acho que é o Alfieri, professor Alfieri, lá da Universidade Federal de Pelotas. Ele mexia com problema neurológico, também em bovinos e equinos. Aí o cara falou assim: eu tô com um problema neurológico aqui num bezerro. Era um bezerro? Não, era num chifrudo. Não lembro qual a raça. Ele falou assim: corta a cabeça e manda. Aí o que ele fez? Ele cortou a cabeça e mandou o corpo. Nossa, chega um caminhão assim. Corta a cabeça. Mas deve pensar igual cobra, né? Assim, corta a cabeça da cobra, deixa o veneno lá e manda o corpo pra saber qual que é, né? Era do negócio do tipo. Nós já recebemos, né? Cabeça lá de como é que fala? Não lembro da raça do bovino, mas nós já recebemos cabeça por correio também. Mas o dele foi bezerro. Mandaram o animal sem a cabeça. Você sabe que a gente está preparando uma edição do podcast aí para contar esses casos assim da medicina que ninguém acredita pro 1º de abril, né? Nossa. Esse é um que entraria, assim, ninguém ia acreditar que vai chegar um bezerro assim, né? Não, teve uma vez que mandaram pro professor Lobão. Mandaram o quê? Mandaram uma garrafa PET de 2 litros de sangue para diagnóstico de raiva. Tipo assim... Hoje eu estava dando uma aula de semiologia hoje. Simplesmente, né? Fez dar uma sangria lá, igual mata-frango. E colocaram. Eu estava dando aula de semiologia hoje, estava falando com os meninos. Não adianta saber, não adianta pedir o exame, não. Você tem que saber o que você quer do exame, né? Sim. Você vai pedir um PCS lá, um sangue, não vai achar raiva ali, você não vai achar nada. Não. E raiva nem faz viremia, né? Se a gente for pensar, assim, gente, mas o que é que ele quer? Não, é raiva e outras coisas. Outras coisas no sangue. Eu também, esse pessoal da patologia, eu tenho dó deles também, assim, porque eu tô na imagem, já chegam uns pedidos assim, mas da patologia deve ser um negócio assustador. É um bom negócio de chamar o pessoal da patologia, chamar o Bob para conversar com a gente. Sim. Ele tá passando muito aperto com os influenza suínos. Os influenza, né? Sim. Você sabe que eu morro de medo, mas eu acho um cara fantástico, professor Renato. Professor Renato. Eu morro de medo, professor Renato. Quando eu voltei, eu só fui aluno dele na pós-graduação. Aí, não, eu vou entregar, né? Não vai ter jeito, esse está gravado. Mas eu lembro que estava na aula daquela de seminário, o professor Renato, aquela pose dele, se chega, né? Sério e tudo. E, né, com todo o histórico dele. Aí eu apresentei o seminário, se não me engano, era no mestrado. E aí falei lá que, não sei porquê, que o ultrassom via artrite viral, artrite séptica. Aí ele olhou assim pra mim, ele tava quietinho, ele olhou e abaixou a cabeça. Aí eu lembro que ele tava no cantinho da sala, assim, falei, nossa, a cabeça levantou a mão assim, ultrassom vê bactéria? Bruno falou assim, professor, desculpa, não vê, não, tô errado, me perdoa, não vê nada assim.
Mas aí depois, aí ele lá na reitoria, lá na direção, assim, hoje eu tenho um convívio maravilhoso com ele. Ele é fantástico, assim, morria de medo dele. E depois desse primeiro contato com ele, então... Não, o professor Renato, dentre os professores que foram muito presentes na minha vida, né? Que eu falei com vocês do professor Rômulo, professor Maurício Rezende, foi o professor Renato. Eu fiz pós-doc lá com ele 5 anos. Que legal. Então, professor Renato também faz parte da minha vida, né? Eu gosto desse professor, assim, professora Cleusa também, eu lembro uma história com ela. Eu fiz uma disciplina que era eu, o Euler e ela, assim, né? Eram 3 pessoas na cirurgia, assim, e eu para operar, assim, é igual cozinhando, né? Então, ajudava ali, assim, com todo o esforço e tudo, e aí, de vez em quando, eu fazia alguma coisa errada, você ficava esperando, assim, ela só olhava, assim... Eu morria de medo da Cleusa. E a Cleusa, professor é professor, sim, né? Sim. A gente já estourou o tempo, mas só contar o último caso, né, Natália? Assim, como que o professor educa a gente? Eu lembro que eu estava marquei uma reunião com a Cleusa, tinha na folha ali na porta da sala dela, eu anotei lá, encontrar igual hoje, 3 horas. E aí eu atrasei igual hoje. Aí eu lembro que eu atrasei, assim, 5 minutos, assim, não foi, talvez uns 10 minutos. Aí eu bati na porta, a professora Cleusa, pois não, professora, tem horário marcado com a senhora, não sei o quê. Ela olhou na porta assim, tava marcado às 3 horas, né? Você pode voltar outro dia, né? E aí fechou a porta. Nunca mais eu atrasei um segundo com ela. Eu sei que você ia falar, nunca mais vi ela. Não, eu precisava, ela foi minha orientadora e tudo, foi da minha banca de doutorado. E ela assim, você pode voltar, pode marcar outro dia, né? Hoje você já atrasou, né? Aí fechou a porta, assim, eu já marquei ele, no outro dia eu tava 5 minutos mais cedo lá. Muito bom, muito bom. Tomara que eu não traga medo, né? Não traz nada. Bom, pessoal, chegamos no nosso fim, né? É legal um bate-papo, assim, trazendo informações importantes, mas com essa descontração. Érica, muito obrado por ter vindo. Muito legal. Você me ensinou muitas coisas, assim. Camila tá começando a ficar com medo de mim, porque eu tô aprendendo tantas coisas novas que ela assim, não é possível. Todo bate-papo aqui é uma coisa nova, assim. Muito obrigado nova, mesmo. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Que veterinária, tipo assim, é amplo demais. As pessoas acham que é só cão e gato, né? Até da psicologia à febre do Nilo, assim. Sim, muito legal. Muita coisa legal. E tá chegando no topo, assim, que eu marquei com o Lobão e com o último. Assim, tô doido assim, pra chegar. De plateia, a gente vai fazer com plateia. Vocês não vão fazer? Vamos fazer? O professor Rômulo é outro que depois eu vou tentar conversar. Outro dia alguém sugeriu, o Rodrigo sugeriu o professor Elvio também. Eu fico só pensando nas histórias, assim. Não, vai ser muito bom. Muito bom, né? Muito legal, muito legal. Sim. O professor Elvio vai te dar todas as datas Não, ele dá das caravelas, né? Ele vai contar das caravelas que vieram. Descobrimento do Brasil. Então, cada caravela, o nome de cada uma e tudo. Sim. Legal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Encerramos aí nosso VZCast essa semana. Nos sigam aí nas redes sociais. Compartilhem, pessoal. Vamos fazer uma força aí pra gente bombar, chegar lá no top 1 lá do Spotify, do Deezer, né? Aonde for. E tiver assuntos legais, mandem pra gente, pessoas bacanas, manda que a gente vai bater esse papo aqui, que é muito bacana. Tá bom? Até semana que vem, turma.